entender como é que esses seres vivos se relacionam para que esse equilíbrio que a gente estava conversando aconteça, né? Então, os seres vivos se relacionam de diversas formas. Nós temos as interações que são entre os seres vivos em si, da mesma espécie, ou interações que são entre espécies diferentes. E isso diferencia em relações intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie, ou interespecífica, entre espécies diferentes. As relações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Quando eu falo em harmonia, eu estou falando em coisa boa. Quando eu falo em desarmônica, eu estou falando em algo que é ruim para alguém. Então, a diferença entre as relações, entendam, ela vai ocorrer. Deixa eu pegar aqui um lápis. Ela pode ocorrer, né? Entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes, não importa. E dentro dessa relação, ela ainda pode ser classificada como harmônica ou como desarmônica. Então, um exemplo aqui que ele está dando de relação harmônica é o mutualismo, onde todo mundo se dá bem. A gente usa o positivo e o negativo, sendo que o positivo alguém se dá bem, o negativo alguém se dá mal, ou o zerinho alguém nada sofre. A gente vai diferenciar os casos que a gente vai conhecer hoje. Então, dentre as intraespecíficas, eu tenho aqui, está subindo, eu tenho aqui a harmônica colônia e sociedade e desarmônica competição e canibalismo, são exemplos, né? As relações harmônicas, como eu disse, são aquelas que trazem benefício para os seres que participam dela. Nenhum dos dois seres ou dos seres participantes, eles podem sofrer malefícios para ser uma relação considerada harmônica. Então, aí a gente tem uma famosa e que causa confusão. A colônia, eles têm uma interdependência física. É possível que eles vivam isolados, porque eles não dividem trabalho, mas eles vivem geralmente em colônia, ou seja, vários juntos. Aqui eu tenho uma colônia de bactérias, fungos, pode ser, e aqui eu tenho uma colônia de seres que a gente vai conhecer lá no segundo ano, que são de quinidários. Aqui uma famosa colônia, caravela, que muita gente pensa que este é um indivíduo e aqui são os tentáculos dos indivíduos, mas na verdade isso tudo aqui é uma colônia de indivíduos, são vários quinidários que vivem juntos. Essa formação aqui é uma formação que todos juntos proporcionam para que ele flutue. Então, aqui eu não estou vendo um ser vivo, eu estou vendo vários seres vivos. Vários animais, na verdade, porque são todos eles do reino animal. Na sociedade, eles não estão fisicamente ligados, mas eles têm uma dependência. Essa dependência é do trabalho, digamos assim. Então, você vai ver na sociedade uma dependência, porque eles têm papéis que cada um desempenha. Qual a relação que pode ser observada entre a sociedade de formiga e a humana? Na verdade, quando a gente fala em sociedade humana, a gente não está falando de uma relação ecológica. Por quê? Poderia até ser, deveria ser talvez para alguns, né? Mas na sociedade humana, eu diria que o capitalismo jamais permitiria viver como numa sociedade de os outros animais. Por quê? Porque na sociedade humana teria que ser assim, essa mulher aqui ser responsável por educar as crianças.
Esse daqui ser responsável por limpar o jardim. Esse daqui ser responsável por tomar conta da biblioteca. Esse daqui ser responsável por tal coisa. Seria quase uma divisão de casta, né, para geografia. Então, seria quase uma divisão de castas. Cada um aqui teria um papel. Esse papel é dele e nada vai mudar. Esse seria a sociedade. E outra, todos aí se beneficiariam igual. Não importa se você limpa o quintal, se você toma conta da criança, ou se você é o médico, ó, pode aqui ser o médico, você ganha igual. Aí você tem muita gente que fala, isso seria o socialismo. Não necessariamente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma relação biológica. Se fosse uma relação biológica. E outra, quando bebês, digamos assim, já se soubesse qual o papel daquele indivíduo. Porque é isso que acontece com as abelhas e com os cupins. As abelhas aqui operárias, elas nasceram para ser operárias. Então, cada uma tem seu papel e ela é alimentada para desenvolver aquele papel. Então, não existe aqui uma pretensão de uma abelha operária ser rainha, não existe. Não existe essa divisão de casta, ela é bem, que eu estou chamando de divisão de casta, mas ela é bem acentuada. Aí uma outra colônia de corais, várias colônias conhecidas, sabendo que aqui eu tenho vários indivíduos. E me mostrando de novo a diferença da sociedade, ó. Veja a rainha, o tamanho da rainha já é diferente, tá vendo? A operária e o zangão. Isso aqui, esse N2N, a gente vai aprender lá no 3º ano, porque o zangão, ele é fruto de paternocarpia. Ele é um óvulo que não foi fecundado e dá origem a um homem. Mas aqui, ó, a operária trabalhando aqui, ó. E no caso da formiga ainda tem mais castas ainda. No caso do cupim, tem o soldado, tem a cortadeira, tem a que leva. Não é a formiga que corta a folha que leva a folha. Uma corta, outra leva, outra cultiva os fungos lá dentro do ninho delas, outra limpa, outra carrega as mortas. Então, cada uma vai ter uma função e essa função é bem desenhada. Então, aí tá mostrando o cupim. Então, alguns vão estar na responsabilidade de alimentar esses filhotes, outros de limpar a rainha, outros de cuidar para que, caso alguém abra aquele caminho que ele faz, você vai ver que os soldados vão vir para perto. Depois do soldado vai vir aquele que reconstrói aquela casinha. Então, todos têm papéis bem definidos. A competição intraespecífica, ela pode ocorrer por diversos motivos. Geralmente ela ocorre por comida ou por parceiro sexual. Então aqui a gente está vendo um clássico, né? Que geralmente se dá por parceiro sexual. Tanto no caso dos leões, quanto no caso dos, não sei se acho que é a Malce. Eles lutam principalmente por território e por parceiro sexual. Então, essa é uma competição intraespecífica que ocorre em qualquer espécie, inclusive a espécie humana. Já o canibalismo é uma relação também intraespecífica, mas ela é uma competição que algumas espécies fazem. Eu volto àquela história do homem virar canibal. Existem alguns homens, alguns seres da espécie humana que são canibais, existem. Por exemplo, tem algumas tribos que já foram conhecidas, não me pergunte se elas ainda existem, mas já foram descritas na literatura africanas, que eles têm a cultura de quando a pessoa morre, essa pessoa, uma parte do corpo dessa pessoa, que geralmente é o cérebro, ele é cozido, feito uma sopa, e dividido entre os familiares. Segundo eles, isso faria com que a inteligência daquela pessoa ficasse dentro da família. Então, assim, é um ritual
a gente pode chamar de um ritual, uma cultura que acontece e é um tipo de canibalismo. Aí tem alguns seres que são famosos por serem canibais. O louva-a-Deus e a viúva negra. Esses casos aí é um caso de canibalismo especial, porque ele não morre, não come porque tem fome. Ele come porque ele precisa alimentar os seus filhotes para garantir a espécie. Então, eu diria que é mais uma prova de amor desses seres, né? E entre as relações interespecíficas, tem a protocooperação, comensalismo, inquilinismo, e a gente vai conhecer cada uma delas. A protocooperação, olha o nome, cooperar, protocooperar. Então, na protocooperação, eu tenho um ajudando o outro. Aqui eu tenho o famoso caso do ermitão, esse é o ermitão, caranguejo ermitão, com a anêmona. O caranguejo ermitão, ele tem uma parte de trás assim que parece uma lagosta, vou desenhar assim, ó, que ele geralmente cobre essa parte com uma concha que ele acha por aí, ele não produz essa concha. Foi feita uma experiência uma vez que se limpou o fundo do mar e colocou, do aquário, né? E colocou vários caranguejos ermitões e canecas, e eles pegam a caneca e saem protegendo. O negócio é proteger as costas, né? E aí, nesse caso, ele permite que em cima da concha dele, aqui em cima da concha, nasça uma anêmona. Quando eu digo assim, ele permite, ele teria como, no fundo teria, porque ele tem como sair daqui, né? Ele não está preso a essa carapaça. Mas para ele é bom, por quê? Porque como esse quinidário ele produz uma substância urticante chamada quinida, o que acontece? Ele, se algum predador tentar mordê-lo aqui, vai se queimar, é uma proteção. Então, para o caranguejo é bom, porque o quinidário não deixa ele ser comido. Em contrapartida, o quinidário é um indivíduo céssio. O que é indivíduo céssio? É um indivíduo que fica naquele local, que não se move. Então, para o caranguejo, para o quinidário, essa anêmona, é bom porque ele, em vez de ficar parado em um lugar só, ele vai sair passeando por aí. Então, isso para ele é benéfico. Outros casos de protocooperação tá aqui, ó. Uma associação entre o anu branco e o boi. O anu fica aqui comendo os carrapatos do boi. Para o boi é bom, que se livra dos carrapatos, e para o anu é bom porque enche a barriga. Então, ele permite esse aí. Tem outros pássaros também que fazem isso. Esse é o pássaro palito, acho que é a interação mais famosa depois da anêmona com o peixe palhaço por conta do Nemo, porque esse pássaro palito é usado muito, né, em provas de vestibular. O jacaré, ele permite, fica com a boca aberta, enquanto o pássaro palito retira os restos de alimento do dente do jacaré. Eu tenho aqui o Nemo, que vivia numa anêmona, e a anêmona protege ele, né, ao mesmo tempo que o balançar do peixe provoca uma correnteza que aumenta a possibilidade de alimentação dessa anêmona. E aqui já um outro anu, o anu preto, né? E aí tem a relação de comensalismo. Eu brinco que é a relação entre você e a formiga. Esse indivíduo, lembrando que a protocooperação lá atrás, deixa eu botar aqui, ó. A protocooperação que eu falei lá atrás, eu tô aprendendo a escrever aqui. A protocooperação que eu falei lá atrás é uma relação positiva, não obrigatória. No caso do comensalismo também é positivo. Qual a diferença, Laísa, da protocooperação e do comensalismo? Desculpa, gente. É positivo, negativo. Qual a diferença? É positivo, 0. Embolei tudo, mas vocês entenderam. Na protocooperação é positivo, no comensalismo é positivo, 0. Por quê? Na protocooperação, a anêmona ganhava e o caranguejo também ganhava. No comensalismo, não, é você e a formiga.
A formiga ganha com os restos de pão que você não quer e deixa cair. E você não, para você não interfere, você não ia comer mesmo, no máximo você ia varrer e jogar fora. Aqui é uma relação famosa de comensalismo, é a relação entre esse peixe aqui, de baixo, que é a rêmora, e o tubarão. Quando o tubarão morde alguma coisa e come, os pedacinhos que sobram, a rêmora rapidamente come. Então, não faz falta para o tubarão, mas a rêmora, ou seja, o tubarão é zero, não está nem aí, mas para a rêmora ele é mais, faz bem a ele. Mostrando aqui também a rêmora em outros animais como a raia, né? Isso aqui é um caso também de comensalismo, porque é o resto da comida que ninguém quis que o urubu está comendo. É um caso de comensalismo. Esse caso aqui é um caso de protocooperação, porque o quinidário dá ao peixe-palhaço garantia de vida, digamos assim, proteção, e o peixe-palhaço aumenta a circulação de água aqui nesse ambiente. É bom a gente lembrar, no caso do peixe-palhaço, que se ele está ali só se escondendo, é um caso de comensalismo. Se ele não traz nenhum benefício para a anêmona, então você vai ter que interpretar a questão. A gente tem questão que usa os dois, né? Aí vem um caso de inquilinismo. No inquilinismo, inquilino. Quem é inquilino? Quem mora. É só morar. Eu não faço essa bromélia aqui. Aqui a bromélia não tá fazendo nada, ela só tá morando em cima do tronco. E nem o tronco tá dando nada a ela, não existe troca. No inquilinismo, é moradia que eu estou falando, e um se beneficia e o outro nada sofre. Aqui tem um exemplo do pepino do mar e do peixe-agulha. É só moradia. Eu não tenho benefício nenhum além desse. Não tenho alimento na jogada, não tenho nada disso. No mutualismo aí começa uma relação bastante importante para Enem. É uma relação mais, mas Laís, a protocooperação também é mais. Só que no mutualismo existe uma obrigatoriedade. Eu não posso, cada espécie só consegue viver na presença da outra. Então, você vai botar a diferença mutualismo e protocooperação é principal essa. Na protocooperação eu vivo se eu quiser, na mutualismo é obrigatório que eu viva daquele jeito. Um exemplo é o linking aqui, que é a associação de algas com fungos. Então, tá aqui os links, eles vivem em associação dessas algas com fungos. Outro exemplo são bactérias e bois, bactérias que vivem no estômago do boi. Eu tenho também que vive no estômago do cupim. Então, é um caso de famoso, né, de mutualismo. Aqui, herbivoria. Herbivoria já é um caso de quê? De predação. Esse animal, ele não come o outro ser vivo todo, ele come partes desse ser vivo, né? Mas é um caso de predação, que é uma interação interespecífica, né, entre espécies diferentes. Tem aí, a gente chama de predação também quando uma espécie come a outra. Aqui um caranguejo comendo filhote de tartaruga, quando a coruja come um rato, ou quando você come um boi, é tudo predação. Tá aí mostrando uma cobra comendo um bezerro. E aqui atrás, que não vai dar para vocês verem porque eu tô aí, não sei se eu vou conseguir tirar depois, uma aranha comendo uma mosca. E existe também a competição interespecífica, né? Ó, a competição entre espécies diferentes. Ficou o resto de comida ali, que a hiena conseguiu do leão, e aí vem um abutre tentar comer com ela. Isso é uma competição interespecífica. Competir por alimento
entre espécies diferentes. O princípio de Gauss, que eu falei, ele diz que quanto mais tiver alimento, mais a população cresce, e quem determina isso é o alimento. Porém, aqui está mostrando uma outra experiência que foi feita quando você tem um indivíduo que, quando está isolado, ó, eles vivem bem. Mas quando você coloca um e outro, um exclui o outro. Então, veja que esse azul aqui, o Paramecio aurelia, ele se sobressai em relação ao Paramecio caudatum. Por quê? Porque dentro da competição ele acaba ficando com toda a comida e sobrevive, ó. Veja que permanece a mesma coisa aqui. E já o caudalto vive sozinho naquele ambiente, mas se colocado junto, um morre. Isso aqui é o princípio do controle biológico. Se o indivíduo não sobrevive à presença do outro, eu coloco os dois juntos, sendo que um é praga, e aí eu venço aquela praga. É o que acontece com um pulgão e uma joaninha. Depois, se não tiver, acho que não tem, eu não botei foto disso, mas depois eu vou mostrar a vocês. Acho que não tem no livro de vocês também, deixa eu ver. Se tem o pulgão e a joaninha. Tem na página 85, a figura D. Ah, não, que pareceu, mas não, a B de bola é pulgão, tá vendo? Tá aí, é um pulgão mesmo. E uma das pessoas que comem, dos seres que comem esse pulgão é a joaninha. Então, eu coloco a joaninha ali e me livro de uma praga que faz mal à minha plantação. E esse parasitismo, que é o quê? Cuidado, a predação, eu como, engulo o indivíduo. Eu tenho como objetivo matar outro indivíduo. No parasitismo, não. Eu tô ali, tô comendo. Não é minha intenção matar. Eu posso matar? Posso. Existem várias pessoas e vários seres animais que morrem por ataque de parasitas, mas não é a intenção do parasita. Infelizmente, uma superpopulação de parasitas pode levar à morte. Então, eu tenho os ectoparasitas que ficam do lado de fora, é o caso de pulga, carrapato. E tenho aqui, ó, mostrando ectoparasitas, tá vendo? No caso aqui tá atrás da minha foto uma orelha de cachorro cheia de carrapatos, o piolho, né? Que hoje em dia não existe mais. Eu digo que não existe, mas existe, viu, gente? Mas não existe mais aquele problema que existia com piolho, até por conta dos remédios. E eu tenho o endoparasita, que é o parasita que atua dentro do corpo humano. É o caso das vermes, é o caso de alguns procariontes, de alguns protozoários que vivem dentro de outro indivíduo. Olha aí a verme, é um endoparasita famoso. Essa é a Ascaris lumbricoides, famosa lombriga. E eu tenho também parasitas que, no caso das plantas, que dão o que falar. Por exemplo, esses aqui são os hemiparasitas. Eles fazem fotossíntese. E parasitam. Eles retiram dessa planta a seiva bruta e fazem fotossíntese. Aqui eu estou falando de um holoparasita. Ele não faz fotossíntese. Por isso é uma planta que não é autótrofa. É uma briga isso aí. Porque muitos acreditam que ela não deveria ser classificada como planta, mas por enquanto ainda é planta sim. Ela retira todo o seu alimento da planta que ela parasita. Não produz nada. Tá aqui mostrando o parasita e o que ele faz, ó. Ele lança esses austódios e pega diretamente a comida prontinha lá da seiva elaborada. E aqui eu tenho o esclavagismo, que é um pouco conhecido no livro de vocês. Nem olhei direito se tem, mas se não tiver, anotem. É difícil cair, mas é bom a gente conhecer que não é só os humanos que escravizam, né?
O esclavagismo, ele é uma forma de não ter outro nome, é de escravizar um outro ser. Nesse caso aqui, você pode olhar que uma mãe de uma espécie está dando comida ao filho de outro. Por quê? Porque o pai desse daqui, o pai desse indivíduo preguiçoso, colocou o ovo dele aonde? No meio dos ovos da outra. A bichinha não sabe qual é a diferença e toma conta. Tem um filme muito legal de criança que mostra isso. Não consigo lembrar o nome agora. Deixa eu dar pausa para lembrar. Depois eu vou pesquisar o nome para dizer. Porque agora eu tô gravando, não vou mostrar isso. Mas é o caso de uma, acho que é uma andorinha que é criada por uma cegonha, até o dia que elas têm que migrar, e aí a andorinha vai tentar migrar junto com as cegonhas, acho que é cegonhas, não lembro, é um bicho assim. É um caso de esclavagismo. A mãe adota o outro, né? Se bem que no filme foi um acidente, e aí não, aí já é o zero e vezeiro da espécie botar ovos no ninho de outro para que cuide do filhote dela. No amensalismo, eu tenho uma característica especial, né? Qual é a característica aqui? Enquanto um indivíduo nada sofre, o outro morre. Eu digo que é de Laísa porque quando aqui Laísa nada sofre e as outras pessoas morrem pela beleza dela. Eu brinco para vocês não esquecerem, ó. Então, como é o caso aqui? Esse aqui foi o grande achado para a descoberta, por exemplo, da penicilina. Como a presença do fungo penicillium matava as bactérias. Mas não era o objetivo do fungo penicillium matar. Na maré vermelha, as algas, que vocês vão conhecer lá no segundo ano, as algas, os dinoflagelados, eles aumentam de tamanho, formam essa coisa vermelha assim na água, só que isso é tóxico e mata outros peixes. Não é o objetivo dela matar os outros peixes, mas enquanto ela nada sofre, os peixes morrem. Esse é o exemplo famoso. Veja que a presença do fungo penicillium fez com que as bactérias que viviam aqui morressem. Essa foi a descoberta da penicilina, um remédio que até hoje é amplamente utilizado. Então, esse é Alexander Fleming, que descobriu a penicilina porque cultivava as bactérias para estudo da pneumonia, que provocava a pneumonia, e em um desses cultivos esse fungo invadiu e ele descobriu que a presença do fungo matava as bactérias e isolou a substância principal, que era a penicilina. Depois ele fez outras grandes descobertas também na base da penicilina, ganhou até Nobel por isso. Camuflagem, os mecanismos especiais de sobrevivência. Então aqui eu tenho exemplos de como a camuflagem ajuda o indivíduo a sobreviver. Aqui está a borboleta, que em meio às folhas pouco se percebe. Aqui está o lagarto, que em meio ao gelo também pouco se vê. Aqui está a coruja, que se confunde com o tronco. E aqui está uma espécie de esperança, né? Que em meio às folhas também se torna confuso. E aqui eu tenho um exemplo de mimetismo diferente, viu? Quando eu tenho camuflagem, você viu que ele se parece com o ambiente. Aqui não. Aqui ele se parece com um outro animal. Então eu tenho uma borboleta que a gente chama de mimetismo porque ela se parece com a outra borboleta que tem um gosto amargo. Então isso faz com que o predador não queira ela. E no caso da cobra, a falsa e a verdadeira coral, aqui está a verdadeira, né, porque tem a barriga também listrada. Ela tem uma amiga
que é nem eu sei mais qual é a verdadeira aqui, mas acho que é isso. Ela tem uma amiga, que é a coral falsa, que tem as mesmas cores, numa disposição diferente, mas que, no entanto, ela tem, apesar da semelhança, uma é venenosa e a outra não transmite veneno nenhum, não é peçonhenta. Eu busquei umas imagens para vocês, só para vocês entenderem que quando eu digo assim, eu nem sei mais quem é verdadeira e quem é falsa, é porque a variedade de coloração das corais ela é muito grande. Então, não confie em, eu vi que quando tem uma lista amarela é verdadeira, quando não tem é falsa. Não confie, porque depende da espécie. Uma simples busca na internet já te mostra aí a quantidade de variação de cor. Então, não confie mesmo. O melhor é manter distância, porque quem sabe identificar mesmo é quem conhece a dentição. A coral verdadeira, ela tem uma dentição que pode inocular veneno e a falsa não tem. E aí, um resumozinho para vocês de cada um. Eu vou só botar aqui os sinais para que a gente reveja, né? Então, a harmônica é quando tem ninguém perde, desarmônica é quando alguém perde. Na colônia, a gente viu que existe uma relação de física, de união física. Na sociedade, cada um tem seu papel, eles são dependentes um do outro, mas não existe a ligação física. Na competição, no caso do como aqui é intraespecífica, pode ser por fêmea, por exemplo, e no canibalismo, o exemplo que a gente deu do louva-a-Deus. E nas interespecíficas, eu tenho o inquilinismo, onde a moradia, um se beneficia e o outro nada sofre. O comensalismo, que um come a comida, que o outro não quer mais, e o outro nada sofre. No mutualismo, onde os dois se beneficiam, mas não existe a obrigatoriedade. E a protocooperação, onde os dois se beneficiam. Desculpa, o mutualismo, que existe a obrigatoriedade, e a protocooperação, que não existe a obrigatoriedade. A simbiose é um outro nome para o mutualismo, viu? Simbiose é uma obrigatoriedade. O amensalismo, quando uns nada sofre enquanto o outro morre, não foi intenção dele. A competição, exemplo da hiena com o abutre. Predatismo, quando a intenção é matar, um morre e o outro se beneficia. E o parasitismo, um também se dá mal e o outro se beneficia, mas aqui não existe a intenção de matar. A morte pode ocorrer, mas não é essa a intenção.